Hebreus 12, dos versos 1 até o verso 3. Vamos começar hoje a pensar nesse texto e no dia 1º nós vamos voltar nele e tentar dar uma continuidade, porque o texto é muito rico, como nós já lemos o texto todo hoje, vimos que o texto é muito rico. A Bíblia diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Oremos, ó Pai bendito. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Estou desanimado. Quantas vezes você já disse essa frase? Essa semana. Estou desanimado demais. Talvez foi o seu lema durante todo o ano de 2022. Talvez tenha sido o lema da sua existência. Desde que você entende por gente, você está sempre dizendo, estou desanimado. E se tem gente que fala, tem gente que ouve bastante essa frase. Daqueles que estão desanimados e que os procura para que possa receber um alento, receber uma palavra. Eu estou desanimado, o que você pode me dizer? O desânimo, ele é natural do ser humano, caído. Desânimo. Existem vários tipos de desânimo. Há um desânimo que é produzido por distúrbios no nosso próprio organismo, sim ou não? Sim? Está faltando vitamina. A pessoa fica desanimada, está desnutrido. Né? Está com lombriga, está com verme, fica desanimado. É um distúrbio físico, é um problema na sua saúde. Traz desânimo. Tem um desânimo emocional. Somos afetados, né, nessa era moderna por tantas influências, por tantas doenças que nos atingem, atinge as nossas emoções, atinge a nossa psique, a nossa mente. E isso produz um desânimo lá dentro da gente, um desânimo existencial. Problemas externos, problemas do outro. Pessoa que nós amamos, talvez seja um filho, ou a esposa, ou o marido, está sempre com o pé na lama. Isso traz desânimo para a gente. Puxa, fulano não emenda os caminhos, fulano não conserta a vida. Isso traz aquele desânimo, às vezes, para a família inteira. Que desânimo, que preguiça em relação ao outro. E existe o desânimo espiritual, que pode ser consequência de tudo aquilo que nós já falamos, de todos os outros desânimos. E nós não cuidamos da nossa alma, da nossa relação com Deus, e ficamos desanimados espiritualmente. A Escritura perde o brilho. A gente olha para a Escritura, dá um desânimo de ler.
Orar então, hein? Nossa, o pastor anunciou semana especial de oração no início do ano. Meu Deus, que cansaço, que desânimo. Sair lá de onde eu moro e estar na igreja de segunda a sexta. Que é isso, pastor? Estou desanimado espiritualmente. Às vezes a gente fica desanimado espiritualmente, isso atinge a vida eclesiástica, a vida em comunidade. Desanimamos com a igreja. Desanimamos com os presbíteros, com o pastor. A gente perde aquele pique. Nosso tema hoje, vencendo o desânimo. O texto é tão fantástico, ele traz respostas. Respostas para vencer esse desânimo espiritual. Nós precisamos olhar para o contexto, olhar para as pessoas que o autor da epístola está se dirigindo, os destinatários da epístola. Como era essa igreja? Ele está escrevendo, é uma epístola aos Hebreus. A ideia são pessoas que se converteram na igreja primitiva, sejam judeus, sejam aqueles que eram prosélitos do judaísmo, e que agora se tornaram cristãos. E lembra de Pedro, ele também escreve para esse mesmo público. São aqueles da dispersão, do Ponto, da Ásia, na Galácia, na Ásia Menor. Esses irmãos estão, de fato, eles nos ensinam a como vencer. O autor de Hebreus, dessa epístola, é um autor desconhecido, nós não sabemos quem escreveu a epístola aos Hebreus. E ele tem uma igreja em mente. Vamos olhar para essa igreja. Primeiramente, é uma igreja, vê se vai dar ali, é uma igreja antiga. Se você voltar aí, conseguir manusear a sua Bíblia, Hebreus capítulo 5, a partir do verso 11, nós somos informados, que um bom tempo já havia decorrido desde que aqueles crentes, esses irmãos, abraçaram a fé em Cristo Jesus. E o texto está dizendo, o autor está dizendo que eles já deveriam ser mestres, abalizados a respeito da doutrina cristã. Mas eles estão sofrendo de um atraso, carecendo de serem ensinados novamente nos princípios elementares da fé. E a partir do verso 12, o autor diz: pois com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, a igreja antiga, tempo da conversão, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Queridos irmãos, aquela igreja, ao invés de progredirem na carreira cristã, eles ficaram parados. Eles estagnaram, eles ficaram discutindo a respeito de rudimentos da doutrina. Ficavam discutindo sobre o batismo, a ressurreição, dentre outros assuntos. Versos 1 e 2 do capítulo 6. E são esses assuntos que, em geral, trazem divisões dentro das igrejas. Então, nós precisamos estar certos de algumas coisas, que essa discussão, ela atrasa, muitas vezes, o crescimento espiritual de uma comunidade cristã e produz desânimo. O tempo vai passando, a igreja não se desenvolve, a igreja não está correndo, não está perseverando na carreira cristã. Ela parou para discutir, para conversar. Uma igreja antiga. Aquela igreja também era uma igreja vibrante, outrora. Uma igreja vibrante,
Outrora, ela foi uma igreja vibrante. Verso 10 do capítulo 6. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que envidastes para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Aquela igreja demonstrou no passado, não é, o seu serviço, o seu amor de uns para com os outros. E serviço e amor, eles andam de mãos juntas. O verdadeiro amor cristão, ele se expressa em atos que visam o bem-estar do próximo. E a igreja havia praticado muito isso. E o autor da epístola vai dizer que Deus havia visto os seus atos de bondade de uns para com os outros, o seu amor de uns para com os outros. No entanto, nos parece, no decorrer da epístola, que aquele amor, que aquela vida havia de fato fenecido. Toda aquela vibração parece que estava se apagando. Aqueles irmãos ficaram desanimados. A igreja estava se esfriando. A igreja de Hebreus, da epístola, os destinatários da carta. Uma igreja também que suportou perseguição. Nós lemos, né, em todo o Novo Testamento, o texto sagrado atestando para nós que a perseguição nos primeiros dias da igreja cristã era algo real. Era o tempo da divulgação do evangelho, da primeira empreitada, a saída daqueles apóstolos, dos irmãos que estavam ali em Jerusalém. Deus manda perseguição no capítulo 8. E a igreja perseguida sai anunciando a fé. Aos olhos do Império Romano, o cristianismo era uma superstição, era uma seita, precisava ser destruída. Os cristãos, eles se reuniam para cear, para a ceia do Senhor. E os romanos diziam, eles são canibais. Eles dizem que comem e bebem o sangue de Jesus. Eles não entendiam. Eles são incestuosos, porque eles se casam com as suas próprias irmãs e irmãos, os irmãos da fé. Nós nos chamamos uns aos outros de irmãos em Cristo Jesus. O cristianismo parecia subversivo, de fato era, ao proclamar um outro Senhor, ao invés de César. Isso tudo, queridos irmãos, produzia perseguição. Quando eles anunciavam o evangelho e as pessoas se convertiam e abandonavam os seus ídolos, eles eram perseguidos. Lembra? Atos capítulo 19, há uma crise econômica no ramo dos artífices de imagens, porque algo aconteceu e as pessoas abandonaram seus ídolos. Agora ninguém quer comprar mais as imagens de escultura. O que acontece na igreja? Perseguição. E eles foram envergonhados publicamente. Hebreus capítulo 10, verso 33. E os seus bens foram confiscados. Verso 34. Mas eles possuíam uma herança gloriosa. O patrimônio daquela igreja era superior, era durável. Capítulo 10, verso 35. Com essa igreja, nós aprendemos que a perseguição era algo difícil e por causa da perseguição, a igreja havia se desanimado.
O desânimo atacou aquela igreja, uma igreja desanimada. Essa é a próxima parte, a próxima etapa na questão na consequência da perseguição. Nós cansamos de sofrer. Nós cansamos do problema. Capítulo 10, verso 36 diz: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Queridos irmãos, como experimentar, né, uma grande carga emocional advinda da perseguição e não ficar desanimado. E aqueles irmãos sofreram por causa disso. Sofreram. Então era necessário, foi necessário, e assim conosco, ao enfrentar uma luta, uma dificuldade, nós precisamos reorganizar a nossa vida para não naufragarmos. Seja na questão financeira, nos relacionamentos, mas também na vida espiritual. Eles precisavam de motivação, eles precisavam de perseverança. E a ausência de motivação, isso acontece na comunidade. Nós existimos, queridos irmãos, para suportar uns aos outros, para amar uns aos outros, para perdoar uns aos outros, para ter paz, se possível, uns com os outros, para motivar uns aos outros, através de uma palavra de exortação, através do discipulado, da comunhão, do andar juntos. E quando nós não encontramos o apoio, nós fatalmente desanimamos. O desânimo se instala. Qual a próxima parte? Qual a próxima fase? Ou a próxima consequência? Uma igreja amargurada. Uma igreja amargurada. A fase do triunfalismo passou. A fase de grandes conquistas passou. Agora a amargura começa a brotar no seio daquela comunidade. Nós lemos já hoje o verso 15 do capítulo 12. Diz assim o texto: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Amada igreja, um coração cheio de desânimo é uma porta aberta para a amargura. Nós estamos desanimados com todos aqueles fatores que nós já enumeramos lá no início, ou motivos. Nós não encontramos um apoio, estamos lutando com os nossos problemas, perdemos a vibração espiritual. Estamos desanimados. Temos que cuidar do coração, para que essa raiz de amargura não brote. Muitas vezes estávamos indo bem na carreira profissional, mas uma contrariedade com uma pessoa pôs tudo a perder. Estávamos indo tão bem lá dentro da nossa casa, da nossa família. Mas uma coisa mal resolvida produz uma amargura dentro da alma, que a gente não consegue nem olhar, nem conversar com o outro. Nós não sabemos mais como vencer esses obstáculos. Tornamos-nos pessoas derrotadas e, consequentemente, amarguradas. O autor, ele tem uma intenção de ministrar para essa igreja. Ele tem uma intenção. Porque essa igreja também
se tornou uma igreja ausente. Capítulo 10, verso 25. Diz assim: não deixeis de congregar-nos como é costume de alguns. Quando, uma comunidade, ela entra naquele processo de desânimo, e há um desânimo individual que pode atingir, ele pode espalhar uma doença. É uma arma do diabo. Já põe a mão em um, desanima um. Daqui a pouco a pessoa está amargurada. E aí influencia o outro. E daqui a pouco é um núcleo familiar. Está todo mundo desanimado. Daqui a pouco aquele núcleo já influencia toda uma comunidade, toda uma igreja. E a igreja sofre. A vida da igreja sofre. O culto daquela igreja sofre. Você já deve ter falado muito isso. Vou no culto hoje não. Hoje não dá. Estou desanimado demais. Sim ou não? Certa vez o sujeito acordou e falou assim: hoje eu não vou na igreja. E a mãe dele está lá, balança, acorda, meu filho, tem que ir para a igreja. Não, mãe, eu não vou hoje, eu estou de pirraça, eu não aguento aquela igreja, não vou mais naquela igreja. Meu filho, você tem que ir. Mãe, me dá 2 razões para eu ir naquela igreja. Primeira razão, você é o pastor da igreja. Segunda razão, você que vai pregar. Acorda, vai para a igreja. Há um desânimo, tem hora, Igreja desanimada. A igreja não canta. Igreja desanimada. Essa igreja canta demais. O culto é muito longo. O pastor que enrola na mensagem. E assim por diante. Queridos irmãos, o culto da igreja é uma fonte de poder. O culto da igreja é uma fonte, uma energia para a vida da igreja. Por isso que o autor sagrado diz: não deixemos de congregar-nos. Como é costume de alguns, a igreja lá não é diferente da nossa. Nós decidimos não transmitir mais o culto online. Culto ao vivo, Culto ao vivo. Não tem culto ao vivo. Agora a mensagem está sendo gravada. Jesus te abençoe. Você que vai ouvir a mensagem aí amanhã ou depois. E amanhã ou depois a gente posta. Porque nós queremos obedecer ao mandamento: não deixemos de congregar. Antes, façamos admoestações. A admoestação é puxar a orelha. Não era fácil exortar aquela igreja. Não era fácil exortar aquela igreja. Hebreus 13, 22. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação. Ele está suplicando. Suportem. Lá no final da carta. Ele fala da superioridade de Cristo Jesus. Desde o início. Ele é o sacrifício superior. Ele é o sacerdote superior. Ele é o templo superior, Cristo Jesus. Ele é o descanso superior. Ele bate, andando em santidade. Vigie o seu coração. Volte a congregar. Suporta a admoestação. Rogo que você suporte a admoestação. Ele está sentindo a dificuldade de falar com aqueles leitores, com aqueles irmãos. Às vezes nós nos tornamos indiferentes à voz de Deus, à voz dos pastores. Nos tornamos indiferentes
até mesmo aquilo que poderia acontecer em relação a eles. Pastor, dá um exemplo. Irmãos, você já deve ter visto em algum telejornal, algum aluno, ou nas redes sociais, TikTok, seja lá o que for, um aluno afrontando o professor, ou uma classe que afronta os professores. Já viu isso, sim ou não? É a ausência de respeito. É o entrave para qualquer ensino. Não era fácil exortar aquela igreja. Uma igreja desanimada se torna indiferente, insensível. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém? Amém, irmãos? Mas nós não podemos terminar só nessa negatividade toda. Né? Como é que chama o título do sermão? Quem lembra? Vencendo o desânimo. A pergunta é, como, pastor, nós podemos vencer esse mal? Como podemos vencer o desânimo? Como recuperar o ânimo, a ânima, né? O vigor da vida, a alegria da vida cristã? O texto vai dizer, portanto, também nós. É uma expressão, né, que faz vínculo com os capítulos anteriores da epístola, todos os 11 capítulos anteriores. Capítulo 10 termina com várias exortações. Já falamos, né? Difícil de exortar uma igreja ausente, uma igreja amargurada, desanimada, que estava sofrendo com a perseguição. E aí o autor monta, né, a nuvem de testemunhas, que ele vai dizer aqui no verso 2, estamos rodeados de uma nuvem de testemunha. Qual nuvem de testemunha? Capítulo 11. É a galeria das testemunhas. No capítulo 11 nós lemos, né, aquela expressão linda, o justo viverá pela fé. Muitas testemunhas que chamam a nossa atenção para uma necessidade de intensa dedicação, de intensa inquirição espiritual, para termos um real empenho nessa corrida cristã que nos leva, queridos irmãos, até a vitória, até a presença de Cristo Jesus. Quando eu leio esse texto, eu imagino uma arena, um estádio. Abre aspas. Abre aspas não, parênteses. Argentina campeã, hein? O mundo inteiro viu. Ganhou. Alguns estão tristes que a Argentina ganhou, outros estão alegres. Imagina, um estádio inteiro, e o atleta está ali, pronto para a largada daquela maratona. E ele tem espectadores. Eu imagino os espectadores, essa nuvem de testemunha que está a rodear-nos. Mas quem está lá no final, que vai entregar, que vai coroar aquele atleta, o vencedor, é Cristo Jesus. Cristo Jesus. Portanto, também nós. Era para aqueles irmãos, mas é também para nós. Os cristãos do passado, os heróis da fé, desde Abel, eles já correram seu pedaço na maratona. Agora é a vez daqueles irmãos voltarem, vencerem o desânimo, voltar para a corrida. Agora é a vez da Igreja Presbiteriana Floresta, final do ano. Desanimado, não consegui realizar os meus sonhos, estou triste, abatido. Retomarmos a corrida cristã, em nome de Jesus. É preciso fazer isso. Preparar a nossa alma, preparar o nosso coração. Essa corrida exige toda a nossa concentração, toda a nossa autodisciplina, o nosso ritmo. No alvo que é Cristo.
nosso alvo é chegar na glória do porvir. Tem um amigo meu, pastor, que a gente conversa. E aí, como é que tá? Estou tentando chegar lá. Ele falava isso no início, ele fala, estou tentando chegar lá, estou tentando chegar lá. Toda vez, era saudação. E aí, estou tentando chegar lá. Aí teve um dia que eu não aguentei. Você está tentando chegar aonde? Falei, Lélio, na glória, meu filho. Nós estamos indo para a glória. Nós estamos tentando chegar lá. Perseverando, correndo o nosso pedaço da corrida. Quais são os passos para vencermos a corrida? Para vencermos o desânimo? Quem quiser anotar, anota. Vamos lá. Desembaraçar de todo peso. Verso 1. Desembaraçando de todo peso e pecado que tenazmente nos assedia. Essa expressão significa desembaraçar, né? Coloca de lado o volume de excesso. Assim como um maratonista, ele tem uma vestimenta própria para correr, o tênis próprio para correr. A vida cristã, nós precisamos de desimpedir, desembaraçar de todo peso, de todo volume excessivo que nós carregamos na nossa bagagem. Você vai atravessar um deserto. E aí, você tem que escolher o que você vai colocar na sua bagagem. Qual vai ser os itens que você vai colocar na sua mochila. Para atravessar aquele deserto e chegar do outro lado vivo. Você tem que desembaraçar de todo excesso de volume, de todas as coisas supérfluas. Mas nós, cristãos da atualidade, fazemos justamente o contrário. Nós vamos colocando coisas supérfluas na mochila. Queridos irmãos, estamos no deserto, deserto da vida, deserto da peregrinação. O mundo está aí, Satanás está aí. Nós estamos carregando tanto peso. Mas ele é mais profundo, ele fala também pecado. Peso e pecado. Quantas vezes nós não abandonamos o pecado na carreira cristã? E sabe o que o pecado faz? Pesa. O pecado pesa sobre os nossos ombros. Os pés vão ficando pecado. Cuidado, olhinho com o que vê. Lembra disso na escola dominical? Sim ou não? Cuidado, ouvido com o que você ouve. A gente aprende isso cedo. E na carreira cristã, a gente tem que realmente desembaraçar de todo o peso, pecado. O que é o pecado, pastor? É tudo aquilo que entristece o coração do Senhor. Não agrada a Deus. Tudo aquilo que não agrada a Deus. Muitas vezes a coisa é boa. Ela não tem nada moralmente ruim. Mas há algo melhor do que aquilo. Quantas ambições, quantas acomodações, interesses pessoais, quantos fatores, quantas coisas são peso e pecado na nossa bagagem, na nossa peregrinação. Quanta falta de zelo, de diligência. Nós queremos correr a caminhada, a corrida da vida cristã de uma forma displicente. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém? Nós precisamos desembaraçar de todo o peso. E nós precisamos correr. Irmão, levanta e corre. Não é levanta e anda, é levanta e corre. O texto está dizendo para a gente correr e correr com perseverança. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Lembra todos aqueles itens que fez com que a igreja, os destinatários da carta
da Epístola aos Hebreus ficasse desanimada, ficasse indiferente, amargurada, se tornasse uma igreja fria. Quantos de nós estamos sentados no meio-fio, cansados? Corremos um pedaço. Pastor, correr é difícil demais. Irmão, você correu demais. Nós cremos na perseverança dos santos. É uma doutrina linda. Jesus corre por nós, mas nós corremos junto com Ele. Jesus nunca cansa, mas nós cansamos. Se você parou, você está atrasando Jesus. Volte a correr a carreira cristã. Gálatas capítulo 5, verso 7, Paulo diz: vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecerdes à verdade? Quantos abandonaram a corrida, abandonaram a fé, a vida cristã? Quantos? O caminho está diante de nós. Basta avançar, basta correr. A palavra já está proposta. Nos fala de um prêmio que está à nossa espera. Por isso, irmãos, nós enfrentamos provações, lutas. E temos que perseverar nas tentações. Porque todo dia o diabo vem e tenta, a carne vem e tenta. Nós não temos desculpa para toda semana cair nos mesmos pecados. Sofrimentos. Temos que estar prontos nos sofrimentos. O dia mau, ele aparece, ele vai vir. Que dia que será o dia mau para cada um de nós? Seu dia mau pode ser diferente do meu. Mas o dia mau vem para todos nós. Continue correndo. Provérbios 24, 10 exorta, adverte: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Temos que voltar a perseverar na oração, na vida piedosa, no serviço de uns para com os outros. Hebreus 10, 36. Tendes necessidade de perseverança. Irmão, perseverança não é uma questão de talento, é uma questão de fé. É uma questão de olhar para as Escrituras Sagradas e se agarrar a esse Deus que é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. É perseverando que nós obteremos a vida, disse Jesus em Lucas 21, 19. Como vencer o desânimo? Desembaraça de todo o peso. Volta para a corrida. Amém? Mas terceiro, olhe firmemente para Jesus. Olhe para Jesus. O corredor de sucesso não se distrai com a multidão, com a torcida. Entendeu? Ele está correndo, ele tem um foco. Olhando firmemente para o prêmio. Qual é a ideia do corredor? É chegar, é vencer a corrida. Tem um prêmio para aquele que chega, que cruza a linha de chegada. O objetivo do corredor é concluir a prova. E o modo correto de correr bem é exatamente esse: olhar firmemente para o nosso prêmio. O nosso prêmio não é uma bênção material. O nosso prêmio nem é a Canaã celestial, as ruas de ouro. O nosso prêmio é Jesus. O nosso prêmio é o nosso Salvador. Estar diante dele para adorá-lo por toda a eternidade. A ideia do texto, olhando firmemente, é desviar os olhos de todas as outras coisas, a fim de olhar para uma única coisa. Querido irmão,
O Natal está chegando. Que tal voltar a olhar para Jesus? Não para o Papai Noel. Olhar para Jesus. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é que está sentado num alto e sublime trono. Ele que intercede por nós. Ele está à direita de Deus Pai e intercede pelos santos. Ele é o nosso advogado. Jesus, ele já abriu o caminho, ele já consumou a fé, ele já completou a fé. Muitas vezes nós estamos correndo, mas aí deu uma dor no pé. Estou desanimado, uma dor no pé. Entenda a dor no pé como algo que você vai ter que levar o resto da vida. Irmãos, há problemas. Há problemas que Deus resolve. Há problemas que só você resolve. Há problemas que só a morte resolve. Pergunte lá no cemitério, vai lá na colina, vai lá. E pergunte lá, tem alguém aí com problema? A ideia é você vai correr com essa dor no pé, com esses problemas, até o dia que Jesus te chamar. Não adianta reclamar. Às vezes foi ele mesmo que pôs a dor no pé. Senhor, esse espinho na carne. Senhor, afasta de mim. Paulo, não conversa comigo sobre esse assunto. A minha graça te basta. A Bíblia diz que ele pediu 3 vezes. Ele orou 3 vezes, insistentemente. E para um judeu, orar 3 vezes era algo humilhante sobre o mesmo assunto. E Paulo ora, ele pede a Cristo, e Cristo diz não. O que eu faço, pastor? Tire os olhos do problema. Olhe firmemente para Jesus. Olhe firmemente para Jesus. Olhe para quem está vivo. Olhe para aquele que é o autor e consumador da fé. Olhando firmemente para o consumador da fé. Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Ignomínia é vergonha. Jesus foi crucificado nu. E está agora sentado à direita no trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição contra os pecadores, dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, para que você não fique cansado, e assim você desanime a sua alma. Olhe para a história de Cristo, ele suportou a cruz, morreu na cruz para que nós pudéssemos correr com perseverança, olhando para ele. A sua morte por crucificação era uma morte destinada apenas aos escravos e aos criminosos de pior espécie. Uma morte por tortura, mãos e pés cravados, pregados na estaca. A vítima ficava impossibilitada de mover-se ou de se proteger de insetos. Ele estava ali nu, crucificado. Com sede. Jesus, queridos irmãos, é o nosso maior exemplo de perseverança. Então a ideia de vencer o desânimo é olhar para Cristo Jesus, é perseverar na carreira cristã. Dificuldades
elas virão. A Bíblia diz que Jesus suportou. Os leitores deveriam suportar. Nós devemos suportar. Nós estamos correndo a nossa maratona. E o fato é que nós ainda precisamos correr e treinar a próxima geração. Porque nós vamos morrer. Diga amém. Você fez 60, hein? O Wilton fez 60 anos esse ano e vai morrer. Não hoje. Né, vô Joaquim? Um dia vai chegar a nossa vez. Vamos para a glória. Quem vai ficar no nosso lugar? Nós vamos treinar a próxima geração, passar o bastão da fé, ensinar os nossos filhos, a juventude, a correr a carreira cristã, com perseverança, olhando firmemente para Jesus, ensiná-los a abandonar o erro, abandonar o pecado, a se afastar das coisas que não glorificam a Deus. A pergunta é: o desânimo infestou a minha alma? Pastor, de fato eu estou desanimado, eu preciso de oração. Então vamos orar? Vamos ficar em pé? Feche os seus olhos, curve a sua fronte, oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, chegamos no final do ano, Senhor. Nós estamos cansados. Mas ó Deus, na Tua presença que nós encontramos o verdadeiro descanso. Como o Senhor alivia a nossa carga e coloca sobre nós, ó Deus, um fardo que é leve, que é suave. Muito obrigado, Pai bendito. Senhor, nós estamos desanimados. Suplicamos que o Senhor sopre um ânimo novo, vida nova. Ó Deus, sobre a vida da Tua igreja. Faça isso, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Pai de amor. Fortalece os nossos músculos espirituais. Fortalece os nossos ossos espirituais, os ossos da alma, para que possamos continuar fortes. Como Gideão, mesmo cansados, mas ainda perseguindo o inimigo, perseguindo o nosso alvo, correndo a carreira cristã, desembaraçando de todo peso e pecado. Senhor, ajuda-nos a vencer hábitos pecaminosos que tenazmente nos assediam dia após dia. Nos ajuda a vencer no dia mau, nos ajuda a vencer a carne. Ó Senhor, nos ajude a vencer, ó Deus, as tentações. Senhor Deus, fixa os nossos olhos em Cristo Jesus. Não nos deixes distrair. Não nos deixes, Senhor, distrair com as nossas próprias dores. Deus, com os apelos ao nosso redor, com os desanimados ao nosso redor, que possamos olhar para Cristo, voltar, ó Deus, a amar a Cristo mais e mais. Amar o seu culto, amar a sua palavra, amar, ó Deus, a sua igreja. Deus, se estamos desanimados, traz vida, Senhor. Anima novamente o nosso coração. E ainda, Senhor, nós te suplicamos que nesse final de ano, o Senhor nos surpreenda a tua igreja. Ó Deus, com os teus milagres. Abençoa, Senhor, as festividades do ano, de cada família. E que sejamos, ó Deus, fortalecidos na força do Senhor e do seu poder. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos receber a bênção. E agora, meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja sobre sua vida, sobre a sua família,
sobre todos aqueles que amam verdadeiramente a Jesus e aguardam a sua gloriosa vinda, hoje e sempre. Amém. Amém. Não vai embora não, eu quero estar ali na porta para apertar sua mão.